Boa tarde a todos, queridos. Esse é mais um vídeo da Pinam. É um projeto onde a gente propõe conversa com profissionais essenciais na estruturação e vida cotidiana de uma mostra. Hoje a gente está com a Juliana Godoy. A Juliana é arquiteta de exposições. A gente convidou e ela felizmente aceitou esse convite para estar com a gente hoje. E Ju, então conta um pouco para a gente, quem é você, o que você faz? Olá a todos, é prazer imenso estar aqui com vocês também, muito feliz com o convite. Eu sou Juliana Godoy, trabalho com exposições, eu sou arquiteta, trabalho há alguns anos com isso, fazendo expografia de exposições, trabalho também com cenografia e com direção de arte. Ju, agora eu queria que você contasse para a gente um pouco que caminho que te levou a esse trabalho ou esses trabalhos, né, de direção de arte, cenografia, de arquitetura em exposições. Eu me formei faz 10 anos e na época que eu estava na faculdade, eu fiz Mackenzie, graças a uma bolsa que eu consegui logo no começo da faculdade. E, há 20 anos atrás, né, um pouquinho menos, não era tão dito que era expografia, né? Então eu comecei a fazer uma faculdade de arquitetura e a faculdade no Mackenzie extremamente dura, assim. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não fazia ideia. Cada vez eu odiava mais a faculdade. A faculdade é na Consolação, né? E eu não era de São Paulo, eu sou de São Paulo, mas morei muito tempo longe. Então voltar para cá para mim foi incrível, assim, de acesso a tantos museus, a tanta exposição todo dia, assim. Então eu ia muito em exposição e eu ficava me perguntando quem é que fazia aquilo. Mas não era igual hoje, que você sabe que um arquiteto é mais dito hoje em dia que um arquiteto faz exposição. Eu ficava pensando, quem é que faz isso? E eu não sabia quem era que fazia. Aí um dia a Marta Bogéia foi falar na faculdade. Eu falei, gente, essa mulher é maravilhosa. Isso é possível de fazer. Né? E aí acho que foi aí que eu comecei a entender as possibilidades de ser arquiteto e fazer outra coisa. Porque no Mackenzie você não faz outra coisa, né? Na escola da cidade você faz, na FAO você faz, no Mackenzie você não faz. Você é arquiteto e você faz prédio. E é uma faculdade muito dura, que mal discute arte, que mal discute teoria, né? Então foi muito difícil para eu ir entendendo para poder ir além da arquitetura mesmo, né? Que não que eu acho que eu faço arquitetura também, mas é um outro olhar mesmo, né? E aí aí pensei muito em largar a faculdade até descobrir isso e até ter aula com o Luiz Teles também, que foi quem fez o Centro Cultural São Paulo, né? Ele para mim é um grande mestre, assim. Uma pessoa extremamente sensível, que tem um olhar lindo da arquitetura e das nuances entre a escala da arquitetura, assim. Então, acho que foram duas pessoas que me incentivaram e que eu consegui abrir o olhar para entender o que era arquitetura além desse, desse olhar mais duro do prédio, da arquitetura maior, assim, né? E a partir daí, saí da faculdade e fui conhecendo algumas pessoas até que eu me deparei com a Janine Menezes, que foi a primeira pessoa com quem eu trabalhei na exposição. Ela estava fazendo a reforma para a White Cube, a White Cube estava vindo para o Brasil, e ia ter uma exposição da Tracy Amy. E aí ela me chamou para fazer com ela a parte de reforma e tal, e aí eu fiz a exposição com ela. Aí comecei a trabalhar muito com ela, e depois trabalhei bastante com o Álvaro Razuc também. Com o Álvaro Razuc eu fiz a Bienal, a 32ª Bienal, e fiz mais algumas exposições com ele também. E aí comecei ao mesmo tempo, paralelo a isso, fazer a exposição minha, né? E comecei a fazer também cenário de show. Eu gosto muito de fazer isso também, é um olhar muito diferente de fazer exposição, né? Então acho que são linguagens que se complementam, mas são liberdades outras também. Acho que é uma liberdade muito diferente você fazer show, né? Você fazer cenário mesmo, você está mais aparecendo do que quando você está fazendo expografia, né? Eu costumo dizer que quando você está fazendo expografia, você não aparece, né? E eu acho que é um grande dom do arquiteto, o arquiteto que consegue sumir numa exposição, né? Eu acho lindo isso, quando você consegue dar espaço para o artista e você conseguir estar ali sem estar, né? E algumas vezes o pedido não é esse do curador, mas em grandes vezes é isso, né?
E já na cenografia é o oposto, você tem que aparecer, né? Senão você não fez um bom trabalho. Né? Então a escala é outra, o pensamento é muito diferente, assim, eu acho muito legal trabalhar com as duas coisas e saber a hora de estar e a hora de não estar em cada uma. Assim. E, Ju, nesse processo da exposição, como é que ele começa? Com quais profissionais você está em contato? Como é que funciona isso? Como é que é esse diálogo entre profissionais para você ali dentro? Eu acho que a gente está muito em diálogo com o curador. É um processo que eu gosto quando ele começa muito antes. É o que me interessa muito, assim. Porque às vezes você tem uma lista de obra que o curador já escolheu e você já tem que concluir um espaço, né? Às vezes isso acontece. Às vezes você é chamado muito antes. Então você desenvolve toda a parte teórica da espacialidade junto com o curador e junto com o artista. E isso eu acho muito interessante, porque é muito interessante que você não construa uma parede só porque ela é uma parede, né? Você consiga imaginar materiais que são possíveis ali, de acordo com o artista, né? Consiga imaginar qual é o percurso desse espaço, junto com o artista e curador. Então, eu acho que são as pessoas que a gente mais dialoga e com a produção o tempo inteiro, né? E acho que uma exposição que ela é gratificante, que para mim ela funciona muito, é uma exposição que está todo mundo muito em diálogo, né? Que não tem limite, né? Porque as coisas eu acho que elas se borram muito. E para mim eu acho muito interessante quando elas têm essa possibilidade de se borrar mesmo, né? Em que todo mundo colabora. Então a produção está junto com você colaborando, né? Tá junto com você dando ideia. Você quer um material e aquele material é muito caro, a produção vem e te propõe uma coisa que é possível de ser feita. Ao mesmo tempo, eu acho que o diálogo com curadores é muito potente, assim, quando você está desde o começo numa exposição, né, nessa construção desde o começo, assim. Só tende a ser muito potente quando você está em diálogo com todo mundo mesmo. Ju, queria te perguntar agora que você contasse um pouco sobre o seu processo individual de criação desse espaço tipográfico. Eu vi uma conversa da Ana Mazei há uns tempos atrás, agora nesses tempos de internet, né? Em que ela falava, o processo é muito doloroso, é muito difícil. Aí eu falei, ai, que bom que não sou só eu. Porque os meus processos criativos, eles não são fáceis, né? Mas eu acho que é um pouco coletivo isso também, né? Mas eu tendo a estudar muito a teoria antes, é uma coisa que me interessa muito. Eu acho que não é todo mundo que parte desse processo, né? Mas para mim é muito importante estudar a teoria antes. Então eu leio muito sobre o que eu estou fazendo. Eu me aprofundo muito nessa parte, porque para mim a parte teórica ela me vem em imagem. E o único jeito que eu consigo criar a parte estética do espaço e esse lugar de materialidade, etc., é lendo muita teoria. Então, se eu estou fazendo uma exposição com temática indígena, eu vou estudar muito sobre isso. Eu estava fazendo uma agora no começo do ano, que a temática era indígena, eu estava estudando muito sobre isso. E agora eu estou fazendo a ocupação da Chiquinha Gonzaga, e para mim está sendo maravilhoso, porque estou estudando sobre a história da música e vários livros e descobrindo e tudo mais. E eu vou muito para esse lado, assim, porque também me interessa muito aprender junto com a exposição. Eu acho que eu pego as exposições para eu aprender também sobre os temas, sabe? E aí, a partir daí, eu vou desenvolvendo a espacialidade. Então, desenvolvendo quais serão os materiais, como vai ser o caminho disso, né? Qual é essa imagética desse espaço? Né? A partir dessa teoria, eu vou conseguindo trazer essa parte do espaço mesmo visual. Né? E aí acho que isso é muito importante também, nesse momento em que isso se transforma em linguagem, para mim é muito importante que eu não esteja sozinha. Né? Então, como eu disse antes, assim, esse diálogo com o curador e com artistas, para mim, é extremamente importante. Porque eu acho que senão você começa a criar para dentro, você não troca. E aí você é muito diferente quando você está criando sozinho e quando você vai trocando, porque eu acho que a experiência ela vai agregando demais,
né? Então, acho que as exposições que eu fiquei mais satisfeita foram exposições que a equipe estava muito unida, assim. E aí, a partir desse momento em que eu começo a espacializar, eu gosto muito de trocar com as pessoas mesmo, né? E aí é isso, né? Quando eu começo a exposição muito do começo, a lista de obras chega depois. Aí tem esse momento de conseguir fazer caber as obras, né? De conseguir entender onde vai cada obra, onde vai cada artista, se é mais que um artista na exposição também, né? E isso é muito interessante que esteja todo mundo junto fazendo isso mesmo. Ô Ju, não, eu acho bonito quando você fala, né, desse trabalhar juntos, essa construção juntas. Inclusive, eu fiz um ano de arquitetura também numa faculdade super enrijecida e eu me sentia num campo muito limitado, né? Justamente porque esse diálogo não começou antes, né? Então, eu fico pensando, né? O começo das coisas das coisas estão nesses encontros, né? De agentes que trabalham numa exposição. Como esses encontros podem gerar não só outros encontros, mas o encontro de uma profissão, né? Quer dizer, um estudante que está lá no Mackenzie encontrando uma outra arquiteta, ou encontrando um curador, encontrando os artistas, quanto isso é importante esses encontros para que se gerem, né? Se perceba que os caminhos possíveis, né? Que são tantos, imensos para cada um, enfim. Essa exposição que eu estava falando, uma das primeiras reuniões, uma das curadoras era a Sandra Benites, né? E aí, de repente, a gente estava falando sobre posição do corpo, e aí a Sandra começou a falar da aldeia Guarani, como que era, assim. E aí, assim, é outra perspectiva completamente diferente da sua, sabe? E é tão lindo quando esses encontros acontecem mesmo, porque te tira o corpo do lugar, né? Você não é só a cabeça, né? Você se desloca. E eu acho que esse deslocar faz com que a gente crie as coisas muito mais bonitas. Porque se você fica dentro de casa, ainda mais agora, né? A gente está o tempo inteiro aqui preso. Se você não tem troca e você cria sozinho, vai vir o de sempre, né? Não vai ter novidade, não vai ter criação. Por mais que você esteja estudando muito, acho que eu nunca estudei tanto. A gente está aqui trancado mesmo, né? O que a gente está fazendo? Está estudando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se você não tem troca, se você não tem troca do pensamento coletivo mesmo, do que cada um espera daquele espaço, né? Eu acho que eu costumo muito perguntar isso para as pessoas as quais eu trabalho. O que você espera desse espaço? Né? O que vocês... Para mim, eu pergunto muito isso para os curadores, para os artistas, né? Para quem está vislumbrando aquilo. O que é para você essa exposição? Né? E aí as respostas são completamente diferentes uma das outras. E eu acho que o papel do arquiteto é conseguir materializar aquilo sem que seja a coisa de fazer uma arquitetura que é aquela coisa de quando você está fazendo uma casa, né? Que a pessoa fala, eu quero verde, você faz verde. Não é isso. É um desmaterializar, é poetizar a espacialidade que cada um conta, né? É trazer a poesia da palavra de cada um e transformar isso em espaço mesmo. E eu acho que isso é muito potente mesmo. Quando você está mais junto com mais pessoas, fica cada vez mais potente mesmo. Ju, e acho que dando sequência a essa sua fala, fiquei pensando assim, o que você acha que poderia, talvez, quem sabe, acontecer de uma forma diferente durante o processo de construção de uma exposição, ou mesmo durante o período que ela está em cartaz? É que a arquitetura entre antes. Eu acho que nesse tempo em que as coisas têm, em que a arquitetura começou, as exposições começaram a acontecer mais, né? A gente começou a discutir mais sobre ter arquitetura na exposição, né? Começou a se profissionalizar mais os campos do design, da arquitetura, da iluminação, ter pessoas que são específicas de cada área, né? As exposições começaram a ter mais frequência também na cidade. Né? E com isso, nossos prazos são muito apertados. Vocês sabem, quem trabalha com isso sabe, quem não trabalha com isso, cuidado, é isso que é, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que os prazos são muito apertados, existe um pensamento anterior com a curadoria. E é uma coisa que eu tenho pedido muito quando eu trabalho, me põe antes. Porque eu acho que é muito importante, justamente pelo que eu falei agora, eu acho que é muito importante que a arquitetura esteja antes,
para ela também, para que a arquitetura não seja uma resposta só material, para que ela também seja uma resposta poética, para que ela também seja uma resposta sobre as intenções que os artistas estão pensando daquilo, né? Porque senão você só vira suporte. E eu acho que uma boa exposição é uma exposição em que a arquitetura não é só suporte, né? Ela também tem um diálogo com tudo aquilo. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem mudado, que a gente tem, que muita gente tem entendido que isso é importante, e eu acho que isso é uma coisa que é muito potente, sabe? É muito potente. É evidente quando um arquiteto entrou antes do que quando um arquiteto só respondeu a uma lista de obra, sabe? Ju, você falou sobre o entrar antes, né? E eu sinto que isso é uma questão para todos os profissionais, né, envolvidos, seja a produção, os educativos, né? Quer dizer, a gente estando antes, a gente pode participar de um processo que é muito maior, né? Do que, enfim, porque a gente vê mais coisas do que aquilo que a gente acaba vendo só no final. Podendo trazer uma resposta poética, né? Então, todo mundo que está ali envolvido, né? Da montadora, enfim, da arquiteta, a produção, o educativo. É bonito isso, porque a exposição depois, quando está pronta, está ali, ela é dotada de uma riqueza muito maior, né, do que aquilo que a gente está vendo, né? E a gente percebe que essa riqueza participou ali, né? Ela foi construída. Então, quando você fala o começo, né? Eu gostaria de estar mais no começo. Acho que o começo contém um segredo que a gente estando nele, ele pode ser trazido, sabe? Você foi falando, foi me vindo todas as pessoas que é muito importante que estejam no começo, né? Fiquei pensando como é importante quando a designer está desde o começo, né? Porque também a gente sabe que o processo é que a iluminadora e a designer venham depois de um projeto já pronto, né? E eu tenho tentado puxar muito essas pessoas comigo para muito antes também, porque eu acho que desse jeito você consegue responder de outra forma a muita coisa, né? Tem coisa que só o olhar da designer vai poder dar sobre uma forma de eu colocar uma coisa na parede, né? Sobre uma forma de um texto. Então, só o olhar da iluminadora vai poder dar. Então, eu acho que quanto mais todo mundo vem antes, e eu entendo que isso é um processo que ele só não vem todo mundo antes, porque é um processo burocrático, né? Um processo em que demanda mais tempo, a gente sabe que a gente não tem tempo, né? Tem de coisa em que a gente as exposições em ritmos maiores no Brasil, né? A gente faz muita exposição por ano, isso não é normal, né? Assim, não é normal, né? Mas não são, os países não costumam fazer isso. Então a gente começou a transformar isso numa coisa em que a gente tem muito pouco tempo para fazer, né? E só que aí ao mesmo tempo, como é que a gente consegue equilibrar essas duas coisas para também não virar uma coisa muito burocrática no processo de criação de cada um? Né? Como é que o processo de criação de cada profissional dentro de uma exposição consegue ser um processo de fato criação, de mergulho nessa obra, de mergulho nesse projeto, né? Então eu acho que trazer todo mundo para antes é uma possibilidade. Só que ao mesmo tempo, é claro, cada um tem um monte de projeto, a gente não está falando que cada pessoa trabalha num projeto só, também tem isso. Mas de toda forma, eu acho que todo mundo está envolvido desde o começo, só pode ser potente, né? Só pode ser agregador. Você ter o olhar de cada profissional, e é isso que eu falei sobre a Sandra no começo, né? Eu acho que cada um tem um olhar muito único sobre o trabalho. Então, quanto mais tem pessoas ali mostrando o seu diferente olhar, é incrível, né? Eu fiz uma exposição do Cruz Dias no final do ano passado, e a Fernanda Carvalho que fez a iluminação, uma querida, eu gosto muito de trabalhar com ela. E ela tem um olhar maravilhoso sobre a iluminação, é lindo, assim. E ela interfere muito na arquitetura, de uma forma linda, ela é arquiteta também. E aí ela me ligou, ela falou, Ju, tem uma obra que a gente está iluminando, que eu estou iluminando pelo lado, mas a parede precisa ser branca. Aí eu falei, não, a parede está branca. Ela, não, ela precisa ser branca, porque senão não vai ter contraste da obra. Então, assim, tem uma linguagem que não é só de iluminar, é uma linguagem da arquitetura também, né? Então, não é só falar assim, olha, meu projeto aqui está pronto, agora você ilumina, por favor. Não, porque se essa parede não estiver branca, para a obra não vai ser bom,
Então, todo mundo tem que estar trabalhando junto. Não adianta a gente cada um faz o seu pedaço, entrega para o outro faz o seu pedaço. Né? Eu acho que é uma coisa de todo mundo, cada um está fazendo o seu. Não é possível todo mundo fazer junto também. Mas é possível o diálogo existir entre todo mundo. Né? E eu acho que nesse momento, a gente estava conversando sobre a questão do educativo, né? Sobre o diálogo com o educativo. Eu acho que é a mesma coisa. Eu não sei como funciona o educativo mesmo. Eu não sei como funciona um educativo de verdade, né? Então, como é o dia a dia de um educativo. Então, também ter esse diálogo com o educativo é muito importante, né? E o que é a exposição que se transforme de fato num processo educativo? Então, é o mais importante que isso de fato funcione. Né? Então, você conseguir criar junto com o educativo também é muito importante. Eu acho bonito isso que você traz, assim, né, de que idealmente, né, não seria cada um fazendo o seu pedaço, né, e depois junta tudo, mas acaba acontecendo um pouco assim, né, em processos um pouco mais ideais ou, enfim, mais colaborativos, as coisas acontecem um pouco mais integradas, mas acho que esse vir antes, vir depois, desde o começo, que eu acho que é isso dos processos acontecerem, caminharem um pouco mais lado a lado, acho que o educativo sempre é o que vem depois, né? E é o que talvez devesse vir sempre antes, assim, né? Sempre desde o começo, esse diálogo para essa pesquisa acontecer também desde o começo, e ter também uma interlocução entre todos esses profissionais, né, que vão construir essa exposição. Ju, a gente queria então te agradecer muito por essa conversa, por ter topado conversar com a gente e compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua experiência e das suas ideias. E é isso, muito obrigada. Obrigada eu, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito boa conversa. Muito bom. É isso. Obrigada.